Fala galera do Rádio Oposto, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo bem enxuto para dar resolução a um quiz que rolou lá no nosso canal do Instagram. Se você não conhece o nosso canal do Instagram, fica aqui o convite, @radiopostos. Lá você vai ter quizzes praticamente diários, onde você vai poder treinar a sua habilidade respondendo algumas questões, identificando alguns padrões de doença e, naturalmente, revisando. Quando a gente for fazer uma revisão mais profunda, a gente vai trazer todo o conteúdo para cá para você analisar desde o detalhe até a revisão da literatura sobre esse tema. O quiz foi sobre nódulo adrenal, né? Então, a adrenal, não preciso falar para você da importância dela, talvez ela seja o órgão mais escaneado de todos, né? Ela é incluída tanto na tomografia de tórax quanto na tomografia de abdômen. Então ela tá tomo de tórax, tomo de abdômen superior, tomo de abdômen total. Ela está sempre lá. Nem sempre os achados são os incidentalomas, aquelas lesões que a gente identifica sem estar procurando. Às vezes você vai encontrar nódulos adrenais em pacientes que estão fazendo segmento o quê? De neoplasia. Os pacientes às vezes passaram por procedimentos cirúrgicos para retirar uma neoplasia e você vai encontrar esses nódulos, seja no estadiamento, seja na avaliação de resposta desses pacientes. Então, a primeira coisa que você faz quando você identifica uma lesão é caracterizar essa lesão. Aonde que ela está? Ela está na adrenal esquerda. Está em algum membro, né? Igual a asa da adrenal, a asa medial, a asa lateral, está na pontinha inferior, na borda inferior da asa lateral da adrenal esquerda. Os contornos são bem definidos, ou seja, dá para passar um lápis aqui e dizer onde começa e onde termina, e é uma lesão hipodensa, né? Você olha aqui para a densidade de partes moles, compara com o músculo, ela é hipodensa em relação ao músculo. E aí tem algumas coisas que você pode fazer, dentre elas é usar o ROI, né, a área de interesse. Você coloca lá e mede a densidade desse nódulo. Você vai lá, lembrando que esse ROI, né, ele deve ter 2/3 do tamanho da lesão. Como esse aqui, não é um ROIzinho, uma bolinha só, que corre o risco de você estar pegando uma amostragem muito específica daquela lesão que não representa o todo. Então aqui a gente está representando o todo. E esse nódulo adrenal, ele tem uma densidade aproximada de 5 unidades Hounsfield. Lembrando que o número de TC, que é caracterizado em unidades Hounsfield, ele é centrado, o critério utilizado é o número de TC da água, que é 0. Então, coisas mais densas que a água tendem a ter números maiores do que 0 e coisas menos densas tendem a ter números menores do que 0. Se a gente pegar o ar absoluto aqui, vai estar na escala lá perto de -1000, né? Enquanto o ar nos pulmões vai estar ali em torno de -600, -700. O osso cortical em 200 para cima. Então você tem toda essa amplitude de densidades. E daí vem o conceito de janelas, né? Para estudar cada uma dessas densidades, você precisa centrar a sua análise naquela faixa de densidades. Mas isso é pano para um outro texto, para um outro vídeo. Então aqui a gente tem a lesão, mediu densidade em torno de 5, injetou o contraste, fase arterial do exame ou fase córtico-medular, se você estivesse fazendo um protocolo para renal, né? Você consegue diferenciar bem aqui, o córtex da medula, você consegue ver a aorta bem cheia de contraste. Então a gente está olhando para uma fase arterial. Lembrando que a lesão nodular mais comum das adrenais é o adenoma, né? Então geralmente os adenomas podem ser hipervasculares. Então a primeira coisa quando você injeta contraste é ver se a lesão ela é sólida ou não. Lesões sólidas vão realçar. Então, essa lesão veio para uma densidade em torno de 30 depois que a gente injetou. Então, saiu de 5 para 30, é uma lesão sólida. Outra coisa que pode gerar dúvida no dia a dia, a gente está olhando para uma fase excretora. Geralmente essas fases são feitas ali em torno de 3, 5 minutos depois do exame. Quando a gente está falando do protocolo para adrenal, para calcular o washout da lesão,
você, não é que você não pode, mas os artigos para fazer protocolo de adrenal para definir adenoma e calcular o washout, essa fase deve ser realizada pelo menos 10 minutos depois da injeção do contraste. E isso é fácil de você olhar, né? Todo exame vem atrelado ao momento que aquela imagem foi adquirida. À medida que o tempo fica menor, a especificidade do exame também fica menor. Então aqui a gente está vendo que a lesão é hipodensa, apresentou visualmente um discreto realce, que a gente quantificou aqui em torno de 25 unidades Hounsfield, e um discreto washout na fase mais tardia do exame. Lembrando, esse não foi um protocolo feito para calcular o washout. E aí o washout, você tem o washout relativo e o washout absoluto. Na fórmula do washout absoluto, a diferença entre os dois é que você vai precisar de uma fase sem contraste para calcular o washout absoluto, enquanto que o washout relativo você vai conseguir fazer utilizando, excluindo, né, a necessidade da fase sem contraste. Aqui, agora o aspecto dos adenomas, né? Então a gente tem aqui uma lesão hipodensa com um discreto realce que faz o washout. O dado mais importante dessa lesão é que ela tem densidade menor do que 10, entre 0 e 10. Em torno de 90 a 95% dessas lesões são adenomas de adrenal. E os adenomas são lesões nodulares caracterizadas por ter gordura intracelular. Então, o melhor método para a gente definir a presença de gordura intracelular é a ressonância magnética com as fases in e out phase. São sequências ponderadas em T1, onde a gente consegue trabalhar o sinal da gordura e da água de forma que a gente reduza, que a gente anule, que a gente apague a gordura intracelular. Então, quando eu olho para cá, dentro de fase, e aqui fora de fase, quando eu falo fora de fase, eu estou anulando o sinal da gordura intracelular. Então, tudo que for gordura intracelular vai ficar o quê? Preto. Então, dentro de fase eu tenho um sinal mais alto, que está caracterizado aqui, o hiperintenso é a gordura. Então eu tenho um sinal intermediário. À medida que eu anulo o sinal da gordura intracelular e perco o sinal, eu sei que essa lesão está rica em quê? Em gordura intracelular. Então eu posso confiantemente chamar essa lesão de adenoma de adrenal. Uma coisa que você pode trazer e às vezes é confusão, por exemplo, toda lesão que tem densidade de 5, de 0, na tomo sem contraste, é um adenoma? Estatisticamente é, mas na vida real, não, né? Pode ser o quê? Pode ser um cisto adrenal, que é uma lesão muito menos frequente. Você precisaria injetar para ver que realça, para separar cisto de adenoma. Na prática, impacta pouco, porque a maioria dos adenomas é não funcionante. Então, se você quiser colocar uma metodologia de descrição, você pode dizer nódulo na adrenal, na asa lateral da adrenal esquerda, medindo 10 milímetros, com densidade de 5 unidades Hounsfield, abre parênteses, cisto barra adenoma, fecha parênteses. E aí o colega vai correlacionar com a clínica do paciente. Se você tiver a clínica de um adenoma funcionante, você vai fechar o diagnóstico e não vai devolver a dúvida. Então a gente já definiu, vou aproveitar só esse slide aqui, eu sei que tem muito faixa preta que está assistindo isso, mas às vezes o R1 está vendo isso aqui, tem dúvida. Como é que eu sei que é uma sequência T1? Quando você estiver olhando para o abdômen, procura coisas que você saiba que são brancas, que são líquidas. Na sequência T2, por exemplo, a vesícula biliar, que não está nesse corte, e o líquor. O líquor está preto aqui, tá? E o líquor líquido parado, na sequência T2, é branco, é hiperintenso. E a gente tem o líquor hipointenso. Então a gente está olhando para uma sequência T1. Agora, o PET é um queridinho nosso, né? Lembrando que os adenomas, eles podem apresentar aumento do metabolismo. A maioria dos estudos aponta ali que dificilmente os adenomas terão SUV maior do que 3.1.
lesões com SUV maior que 3.1 começam a ser suspeitas do ponto de vista metabólico. Como você tem dois componentes, o PET e a tomo, você vai olhar e correlacionar. Se você tiver uma tomo com densidade menor do que 10, independente do SUV, provavelmente você está olhando para quê? Para uma lesão benigna. Se você tiver uma lesão com densidade maior do que 10 e um SUV maior do que 3.1, provavelmente você encontrou problema, provavelmente você encontrou uma metástase adrenal. Então você precisa analisar a tomo, o PET e o contexto. Lembrando que eventualmente a gordura que está dentro de um adenoma pode ser gordura marrom, e aí o SUV vai estar muito elevado, porque a gordura marrom é um tipo de gordura que consome muito o SUV e aparece de forma muito exuberante no PET. Agora, espero que o vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário. Você tem dificuldade, já teve dificuldade para manejar algum adenoma na vida real? Como é que você coloca isso nos seus relatórios? Se alguma vez alguma descrição de adenoma voltou para você no segmento e se mostrou ser um outro tipo de lesão, deixa aqui embaixo como é que você faz, compartilha a sua experiência, compartilha as suas dúvidas, de forma que todo mundo possa aprender na nossa comunidade. Disclaimer: se você é um paciente e chegou nesse vídeo, esse vídeo tem intuito educacional. Discutir os casos, discutir os achados, discutir as estratégias para a gente fechar os diagnósticos. Ele não tem o objetivo de que você se autodiagnostique. É imperativo que você leve o exame que foi solicitado para você para o médico, porque ele vai examinar a você como pessoa e seus exames laboratoriais e de imagem e tomar uma decisão olhada no contexto. São poucas as imagens que falam por si só, que definem o achado. Então, a medicina bem feita, ela está baseada na análise do paciente e dos exames complementares quando desejados. Beleza? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo.